Minha esposa foi sugada pelo feminismo online e me rebaixou a um colega de quarto que paga as contas. Então eu recuei. E o que veio depois a deixou sem palavras. Eu, um homem de 34 anos, ainda me lembro exatamente do momento em que aquelas palavras saíram da boca de Jéssica. Jéssica, uma mulher de 32 anos, disse, nem esta noite, nem qualquer outra noite. A firmeza em sua voz fez meu corpo gelar. Estávamos casados há 6 anos, e sim, as coisas não estavam perfeitas ultimamente, mas eu nunca esperava algo tão definitivo sobre nossa vida íntima. Um pouco de contexto sobre mim. Sou gerente de marketing em uma empresa de tecnologia de médio porte no meio oeste. Não é nada luxuoso, mas paga as contas, e venho subindo constantemente na carreira. Estou lá há cerca de 8 anos. Conheci Jéssica na faculdade, no nosso 3º ano. Ela estudava psicologia, eu estudava administração. Nos conectamos imediatamente. Ambos éramos ambiciosos, mas com os pés no chão. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos em uma cerimônia modesta com cerca de 80 convidados, principalmente familiares e amigos próximos. Jéssica trabalhava como consultora de RH e ganhava um bom dinheiro. Compramos uma casa de 3 quartos em um bairro agradável há cerca de 4 anos. Ainda não tínhamos filhos, estávamos focados em nossas carreiras primeiro. Sempre achei que tínhamos algo bom juntos. Ambos contribuíamos com o lar, fazíamos viagens 2 vezes por ano, geralmente uma viagem para a praia e outra para visitar a família, e tínhamos um círculo social decente de outros casais da nossa idade. Era uma vida bem normal, sabe? Nada extraordinário, mas estável e confortável. Pelo menos era o que eu pensava. Aquela noite começou como qualquer outro dia normal. Voltei para casa do trabalho cansado, depois de um dia de 10 horas lidando com clientes problemáticos e uma apresentação que não saiu tão bem quanto eu esperava. Estava ansioso para ver Jéssica, talvez pedir alguma comida, assistir a um filme, o tipo de coisa que casais fazem. No momento em que entrei, percebi que havia algo estranho. Ela estava sentada na bancada da cozinha, rolando o celular com uma intensidade estranha. Jantamos conversando sobre coisas entediantes, o drama do colega dela, meu prazo de projeto, o de sempre. Depois fomos para a sala, onde ela continuou rolando o celular, provavelmente em uma daquelas contas feministas do Instagram pelas quais ela estava obcecada ultimamente, enquanto eu assistia a algum programa aleatório na TV. Quando me inclinei para beijar seu pescoço, algo que costumava fazê-la sorrir, ela se afastou bruscamente, como se eu tivesse tentado esfaqueá-la. Não, ela disse, sem nem levantar os olhos daquela maldita tela. Não estou com vontade. Você não está com vontade há semanas, respondi, tentando não soar frustrado, embora eu estivesse totalmente. Está tudo bem? Foi quando ela largou o telefone, olhou diretamente nos meus olhos com uma expressão fria que eu nunca tinha visto antes e disse aquelas palavras devastadoras. Nem esta noite, nem qualquer outra noite. Acabou essa parte do nosso relacionamento. Minha mente passou por 1 milhão de possíveis respostas, mas eu apenas fiquei ali sentado como um idiota, provavelmente de boca aberta. Como se responde alguém encerrando, de repente, a intimidade física em um casamento? Sem explicação, sem espaço para discussão, apenas uma decisão unilateral que afetava nós dois. O que exatamente você quer dizer com isso? Finalmente consegui perguntar, esperando ter entendido errado. Exatamente o que eu disse, ela continuou, a voz estranhamente calma, como se estivesse explicando algo a uma criança. Estou confortável com nossa vida juntos, a casa, nosso círculo social, a estabilidade, mas não estou mais interessada em intimidade física. Com você ou com qualquer homem. Tenho lido muito sobre como as mulheres são condicionadas a fornecer afeto físico aos homens, e decidi que não vou mais participar dessa expectativa patriarcal. Você pode aceitar isso ou não? A escolha é sua. Puta merda. Ela tinha se envolvido cada vez mais com aquele conteúdo feminista radical online ultimamente, mas eu nunca pensei que isso afetaria nosso relacionamento. Fiquei completamente pego de surpresa. Então você está decidindo unilateralmente que nosso casamento não inclui mais intimidade física? Sem nenhuma discussão. Perguntei, tentando entender. Eu não preciso da sua permissão para estabelecer limites com o meu próprio corpo, ela respondeu, com aquele tom que eu já reconhecia sempre que ela citava algo de seus grupos online. O fato de você achar que isso requer uma discussão só mostra o quanto os homens se sentem no direito sobre os corpos das mulheres. Fiquei sentado, completamente atordoado. Jéssica, isso não é sobre direito. É sobre nosso relacionamento.
Sobre conexão e intimidade entre parceiros que supostamente se amam. Amar não significa que eu tenho que realizar atos físicos nos quais não quero mais participar, ela rebateu. Quando isso mudou? Quando você parou de querer estar comigo dessa forma? Perguntei genuinamente confuso. Apenas 2 meses atrás tudo parecia normal. Ela deu de ombros. Isso vem se acumulando há um tempo. Eu só finalmente encontrei coragem para dizer em voz alta, em vez de continuar me forçando por você. Naquela noite, dormi no sofá. Não porque ela me pediu, mas porque eu não conseguia suportar deitar ao lado de alguém que acabará de destruir completamente minha compreensão de todo o nosso relacionamento. Os dias seguintes foram estranhíssimos. Continuamos morando juntos, comendo juntos, até assistindo TV juntos, tudo isso enquanto um muro invisível havia sido construído entre nós. Ela agia como se sua declaração fosse tão comum quanto anunciar que queria mudar de supermercado ou algo assim, não como a completa reformulação do nosso casamento. Tentei sugerir terapia, durante o café da manhã 3 dias depois de sua declaração. Encontrei um terapeuta de casais bem avaliado. Acho que deveríamos conversar com alguém sobre o que está acontecendo entre nós. Não precisamos de terapia, ela respondeu com desdém, revirando os olhos. Não há nada de errado comigo. Não vou ser pressionado a ter intimidade física que eu não quero, só porque a sociedade espera isso. Talvez você devesse fazer terapia para sua dependência de validação feminina. Jesus Cristo. É claro que ela estava certa sobre não ser pressionada. Eu nunca faria isso. Mas a completa falta de disposição dela em sequer conversar sobre essa mudança repentina me fazia sentir como se estivesse morando com uma estranha usando o rosto da minha esposa. Tudo o que eu dizia era distorcido para me fazer parecer algum tipo de opressor. À noite, deitado do meu lado da nossa cama agora puramente funcional, eu havia voltado do sofá, determinado a não ser deslocado dentro da minha própria casa, eu encarava o teto, me perguntando como não percebi o colapso gradual da nossa conexão. Será que estive tão absorvido no trabalho que deixei de notar que ela estava se afastando? Ou ela escondeu seus sentimentos até chegar a um ponto de ruptura que eu nunca vi chegando? Revisei nosso histórico recente, procurando sinais. Claro, nossa vida sexual havia diminuído um pouco no último ano, mas isso parecia normal para um casal casado há mais de 6 anos, ambos com empregos exigentes. Ainda tínhamos noites de encontros, ainda dávamos as mãos durante filmes, ainda dizíamos eu te amo antes de dormir, ou pelo menos dizíamos até recentemente. Uma coisa ficou clara bem rápido, agora eu estava em um casamento onde não era nem desejado nem necessário de forma significativa. Eu era simplesmente conveniente, um contribuinte para as contas, um parceiro social para eventos de casais, um colega de casa que ajudava a manter a imagem externa de sucesso conjugal. Apenas mais um homem malvado que ela poderia apontar quando falava com suas novas amigas sobre como estava estabelecendo limites. Tentei mais uma vez entender, pegando-a em uma manhã de sábado, quando ambos estávamos em casa. Jéssica, estou tentando respeitar seus sentimentos, mas preciso entender melhor o que está acontecendo. Eu fiz algo errado? Há algo que eu possa mudar? Ela suspirou dramaticamente, como se minha pergunta fosse a coisa mais exaustiva que já ouvirá. Esse é exatamente o problema com os homens. Vocês acham que tudo é sobre vocês. Isso é sobre a minha jornada e a minha autonomia. O fato de você estar fazendo disso sobre o que você fez de errado só prova meu ponto. Mas nós somos casados, eu disse, com a frustração crescendo. Suas decisões me afetam também. Então você acha que seu direito ao meu corpo supera meu direito de controlá-lo? É por isso que o patriarcado persiste, porque homens como você não conseguem lidar com mulheres tomando suas próprias decisões. Saí daquela conversa me sentindo completamente sem esperanças. Não havia como argumentar com ela, nenhum terreno comum. Ela havia criado uma narrativa onde qualquer discordância com sua posição apenas confirmava sua visão de mundo sobre homens opressores. 2 semanas após sua declaração, me vi sentado no carro, do lado de fora da nossa casa, sem conseguir reunir energia para entrar. O que me esperava lá dentro? Mais uma noite de coexistência educada com alguém que havia mudado unilateralmente os termos do nosso relacionamento, sem qualquer explicação real? Mais um sermão sobre como eu era parte do problema por esperar uma conexão humana básica dentro de um casamento? Foi então que percebi que tinha uma escolha a fazer, poderia continuar vivendo nesse deserto emocional, esperando uma chuva que nunca viria, ou poderia redirecionar meu tempo, atenção e recursos para algo, ou alguém, que ao menos oferecesse a possibilidade de crescimento. Quando finalmente entrei pela porta da frente, um plano começou a se formar na minha mente.
Não vingança ou algum confronto dramático, pelo menos não ainda, mas algo mais poderoso, um redirecionamento completo da energia da minha vida. Se ela havia seguido em frente comigo sem sair fisicamente, talvez eu pudesse fazer o mesmo. Meu redirecionamento começou com pequenas mudanças. Coloquei o despertador para as 5h30 da manhã, uma hora inteira antes dela acordar. Aquelas horas silenciosas da manhã rapidamente se tornaram sagradas para mim, um tempo que era completamente meu, livre dos olhares julgadores dela e de comentários passivo-agressivos. Comecei com 20 minutos de meditação, algo que sempre descartei como impraticável com minha rotina agitada. Para minha surpresa, aquele breve período de silêncio matinal ajudou a limpar minha mente dos pensamentos constantes sobre meu casamento falido. Depois veio o exercício físico. Nada dramático no começo, apenas flexões, abdominais e uma pequena corrida pelo bairro. Quando ela saía do quarto, eu já tinha tomado banho, me vestido e começado o dia com propósito. Você acordou cedo, ela comentou no terceiro dia, me encontrando tomando café e lendo à mesa da cozinha. O leve incômodo na voz dela era óbvio, ela estava acostumada a me ver meio adormecido enquanto dominava o espaço matinal. Só fazendo algumas mudanças, respondi casualmente, sem oferecer mais explicações. Ela não perguntou. Apenas fez um comentário baixinho sobre masculinidade tóxica e cultura de academia, que eu fingi não ouvir. Na segunda semana, me inscrevi em uma academia perto do meu trabalho. Em vez de correr para casa depois do expediente, para um ambiente cada vez mais desconfortável, eu passava 1 hora malhando. O esforço físico se tornou uma forma de terapia. Cada repetição expulsava mais um fragmento de ressentimento e autocomiseração. Comecei a fantasiar sobre o futuro, onde Jéssica não era o centro do meu universo. Também me reconectei com velhos amigos que negligenciei durante o casamento, caras que Jéssica sempre desprezou por serem masculinos demais ou problemáticos. Nada dramático, apenas almoços casuais ou bebidas após o trabalho, com refrigerante ou café. Tomei cuidado para não mencionar minha situação conjugal. Esses encontros não eram para buscar simpatia ou falar mal da minha esposa. Eram sobre reconstruir conexões que nada tinham a ver com minha identidade como marido de uma mulher cada vez mais hostil. O mais interessante foi perceber quantos outros caras estavam passando por coisas parecidas. Não idênticas, mas o mesmo padrão, esposas ou namoradas que, gradualmente, se transformaram em estranhas críticas, sempre encontrando falhas em comportamentos masculinos normais, enquanto esperavam que os benefícios financeiros e o apoio emocional continuassem inalterados. Meu amigo Chris, homem de 36 anos, estava lidando com uma namorada que, de repente, decidiu que o hobby dele de videogames era problemático, apesar de ter namorado com ele por 3 anos sabendo que era sua principal forma de relaxar. Meu colega de faculdade Mark, homem de 35 anos, não podia postar nada nas redes sociais sem que sua esposa comentasse publicamente para corrigir seu pensamento sobre questões sociais. É como se quisessem que a gente fosse ao mesmo tempo leitores de mente saco de pancadas, disse Chris durante um dos nossos almoços. Você não pode vencer. Essa frase ficou comigo. Você não pode vencer, não se continuar jogando segundo regras que mudam constantemente e que você não ajudou a criar. Então talvez a resposta fosse parar de jogar completamente e criar meu próprio jogo. Comecei a separar dinheiro em uma conta a qual Jéssica não tinha acesso. Nada dramático que afetasse as contribuições da casa, apenas redirecionando meus gastos discricionários e construindo lentamente uma rede de segurança. Se nada mais, isso me dava uma sensação de controle em uma situação onde eu me sentia cada vez mais impotente. Um mês depois do meu redirecionamento, vi meu reflexo no espelho e mal me reconheci. Os treinos diários começaram a remodelar meu corpo, ombros mais largos, barriga mais reta. Minha postura havia melhorado e a tensão constante que travava meus ombros há meses havia diminuído. Mas a mudança mais significativa estava nos meus olhos. Eles pareciam focados, vivos, de um jeito que não estavam desde a declaração dela. Atualizei meu guarda-roupa em seguida, nada chamativo ou desesperado, apenas roupas bem ajustadas que combinavam com meu físico em melhora e projetavam confiança. Quando usei uma camisa nova num jantar com amigos, várias pessoas comentaram como eu estava bem. Você emagreceu, não foi? Perguntou nossa amiga Melissa durante um jantar. Só estou cuidando melhor de mim, respondi com um sorriso. Jéssica também notou, embora tentasse disfarçar o interesse com críticas. Essa camisa não está um pouco apertada? Perguntou uma manhã enquanto eu me arrumava para o trabalho. Parece que você está tentando demais. Energia total de crise da meia-idade. Apenas sorri e saí sem responder, o que pareceu irritá-la ainda mais.
O redirecionamento se estendeu também às minhas finanças. Sempre mantivemos contas separadas, além da conta conjunta para as despesas da casa. Continuei contribuindo com minha parte nas obrigações conjuntas, mas redirecionei meus gastos discricionários. A viagem cara para um retiro feminino na Costa Rica, que Jéssica vinha sugerindo para o nosso aniversário, teve outro destino. Aquele dinheiro foi para uma conta de investimento de alto rendimento em meu nome apenas. Também investi em um workshop de fotografia, uma paixão que havia abandonado anos atrás, depois que Jéssica reclamou do tempo que isso tirava de nós. Irônico agora, considerando sua postura. A fotografia me levava para fora de casa nos fins de semana, fazendo trilhas para capturar paisagens ao amanhecer, quando a luz era perfeita. Essas excursões solitárias se tornaram outra forma de meditação. Por trás da câmera, ao enquadrar cada cena, eu encontrava um estado de fluxo que me permitia esquecer todo o resto. Investi em equipamentos decentes, nada extravagante, mas uma boa câmera DSLR e algumas lentes de qualidade. Minhas primeiras tentativas foram bem amadoras, mas assisti a tutoriais online e pratiquei constantemente. Logo estava capturando imagens das quais realmente me orgulhava, paisagens montanhosas banhadas pela luz da manhã, closes de padrões de geada sobre folhas caídas, nuvens de tempestade dramáticas se formando sobre campos. Comecei a postar meu trabalho online, conectando-me com outros fotógrafos e construindo um pequeno grupo de seguidores que apreciavam meu olhar para a composição. Algumas das minhas fotos começaram até a ser vendidas como impressões através de um marketplace online, gerando uma pequena, mas crescente, renda paralela, que ia direto para minha conta separada. "Para onde você tem ido tão cedo aos sábados?" ela perguntou após várias semanas da minha nova rotina. O tom de posse na voz dela era cristalino, ela estava acostumada a ter minha disponibilidade sempre que quisesse. "Tirar fotografias", respondi simplesmente. "Desde quando você gosta de fotografia?" O tom acusatório, como se eu precisasse de permissão dela para ter hobbies. "Sempre gostei. Só não tinha tempo para me dedicar até agora." A expressão dela sugeria que queria perguntar mais, mas não conseguia encontrar as palavras certas, ou talvez não quisesse demonstrar muito interesse na minha vida, depois de ter se afastado dela de forma tão deliberada. "Bem, eu precisei de ajuda com algumas coisas na casa no último fim de semana, mas você não estava em lugar nenhum", ela reclamou. Típico. Nenhum interesse nas minhas atividades, apenas em como elas a incomodavam. "Você poderia ter mandado uma mensagem", respondi calmamente. "O celular funciona até na montanha." "Eu não deveria ter que mandar mensagem para o meu próprio marido para conseguir ajuda básica", ela retrucou com raiva. Eu apenas dei de ombros. "As coisas mudam." Essas 3 palavras pairaram no ar entre nós, e eu vi algo passar pelo rosto dela, o primeiro sinal de que talvez estivesse começando a perceber que sua declaração poderia ter consequências que não havia antecipado. No trabalho, meu novo foco rendeu frutos. Abordei projetos com uma clareza e confiança que não estavam presentes durante os meses de angústia conjugal. Meu chefe, Rob, um homem de 45 anos, notou a mudança. "Seja lá o que você está fazendo, continue", ele disse depois que consegui fechar um grande cliente que estava em dúvida há meses. "Você está com tudo ultimamente." O elogio significou mais do que deveria, depois de meses me sentindo indesejado em casa. O reconhecimento profissional preenchia parte do vazio, não completamente, mas o suficiente para me manter avançando. Me ofereci para projetos que exigiam viagens, algo que evitava no passado para passar mais tempo com Jéssica. Uma conferência de 3 dias em Chicago. Um treinamento de uma semana em Denver. Uma reunião com cliente em Boston. Cada viagem era um sopro de ar fresco. Quartos de hotel onde eu podia me espalhar sem julgamento. Refeições sem comentários sarcásticos sobre minhas escolhas. Conversas com pessoas que não viam cada interação através de uma lente ideológica. Durante a viagem a Denver, encontrei um velho amigo da faculdade, Tom, que se mudará para lá anos atrás. Fizemos uma trilha nas montanhas, e tirei algumas das minhas melhores fotos até então. Quando as postei online, meu número de seguidores aumentou significativamente, e vendi 3 impressões em uma semana. "Sabe, você realmente poderia transformar isso em um negócio paralelo sério", disse Tom enquanto descansávamos em um mirante. "Seu olhar para a composição é muito bom." O incentivo casual dele plantou uma semente na minha mente. E se a fotografia não fosse apenas uma fuga? E se pudesse ser algo mais substancial, um caminho potencial para um futuro diferente?
3 meses após meu redirecionamento, eu dormia melhor, estava com melhor aparência e desempenho em praticamente todos os aspectos da minha vida, exceto no casamento, que continuava sendo uma concha vazia de interações formais e existências paralelas. A ironia não me escapava. Ao retirar seu afeto, Jéssica involuntariamente me empurrou a me tornar uma versão mais forte de mim mesmo. Era como uma forma estranha do universo compensar. O que Jéssica não sabia era que eu havia aberto uma conta corrente separada e começado a direcionar 50% do meu salário para lá, incluindo os bônus de desempenho. Os outros 50% ainda eram mais do que suficientes para cobrir minha parte nas despesas conjuntas. Estava construindo meu fundo de fuga, dólar por dólar. Não que eu estivesse planejando sair ainda. Queria ver como aquilo se desenrolaria primeiro. Numa noite, enquanto me preparava para sair para um encontro com o grupo de fotografia, ela fez uma pergunta inesperada. Você está saindo com outra pessoa? O tom de posse na voz dela era inacreditável. Ela pôde encerrar unilateralmente nossa relação física, mas ainda esperava ter acesso exclusivo ao meu tempo e atenção. Parei na porta, com a bolsa da câmera no ombro. Não, respondi com sinceridade. Por que está perguntando isso? Você mudou, ela disse, a voz carregando uma nota que não consegui identificar. Você quase nunca está em casa agora. A hipocrisia da preocupação dela quase me fez rir. Só estou redirecionando meu tempo e energia para coisas que me preenchem, respondi, usando a abordagem clínica dela. Não é isso que você tem feito. Isso é diferente, ela respondeu, claramente irritada por eu ter usado a própria lógica contra ela. Eu fiz uma escolha pessoal sobre meu corpo e minha autonomia. E eu estou fazendo escolhas pessoais sobre meu tempo e interesses, rebati. Parece perfeitamente justo para mim. Então o que? Você está me punindo? Ela perguntou, com a voz se elevando levemente. De forma alguma, respondi. Estou me adaptando à nossa nova realidade. Você estabeleceu um limite e eu respeito isso. Estou apenas estabelecendo os meus próprios. Ela não teve resposta para isso. E eu saí sem esperar uma. Enquanto dirigia para encontrar meus amigos da fotografia, percebi que algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez desde a declaração dela, eu não estava desesperadamente esperando que ela mudasse de ideia. Estava ocupado demais criando uma vida que não girava mais em torno da aprovação ou afeto dela. Encontrei meu grupo de fotografia em um parque local, onde estávamos praticando técnicas de fotografia noturna. Entre eles estava um cara chamado David, que trabalhava para uma revista local. Essas fotos estão realmente boas, ele disse, olhando algumas das minhas imagens recentes na tela da câmera. Estamos sempre procurando talentos locais para nossa sessão de natureza. Você estaria interessado em enviar algum trabalho? Assim, do nada, outra porta se abriu. Quando cheguei em casa naquela noite, Jéssica já estava na cama, provavelmente irritada por eu não ter estado lá para ouvir suas últimas reclamações sobre colegas de trabalho ou sobre a opressão patriarcal. Eu não ligava. Tinha coisas maiores em mente. O momento decisivo veio durante um retiro da empresa, 6 meses após meu redirecionamento. Minha equipe se reuniu em um resort à beira do lago para um fim de semana de planejamento estratégico e fortalecimento de equipe. Depois de um dia produtivo de reuniões, relaxamos ao redor de uma fogueira, compartilhando histórias e petiscos sob as estrelas. Minha colega Emma, uma mulher de 29 anos, que havia entrado no departamento de marketing 3 meses antes, sentou-se ao meu lado. Emma era praticamente o oposto de Jéssica, calorosa, prestativa e genuinamente interessada na vida das outras pessoas. Você sabe, quando comecei aqui, todo mundo me disse como eu era sortuda por trabalhar com você, ela disse, em voz baixa o suficiente para só eu ouvir. Sério? Por quê? Perguntei, genuinamente curioso. Disseram que você transformaria completamente o desempenho do departamento. Mas também comentaram como você mudou pessoalmente nos últimos meses. Ela hesitou, depois acrescentou, disseram que você costumava ser retraído, quase triste. Isso não combina com a pessoa que conheci. Fitei as chamas, ponderando como responder. Digamos apenas que passei por alguns desafios pessoais e decidi focar no que posso controlar, em vez do que não posso. Ela assentiu, pensativa. Bem, seja lá o que você fez, funcionou. Você parece completamente no seu elemento agora. E à medida que nossa conversa continuava naquela noite eu me encontrei relaxando de uma forma que não fazia com ninguém há muito tempo. Emma era inteligente e perspicaz, com um senso de humor afiado que me pegava de surpresa várias vezes.
Descobrimos interesses em comum, como fotografia e caminhadas, e ela parecia genuinamente impressionada quando mostrei a ela alguns dos meus trabalhos recentes no meu celular. Essas são incríveis, ela disse, se aproximando para deslizar pela galeria. Você tem um talento real. Já pensou em mostrar isso profissionalmente? Na verdade, comecei a vender algumas impressões online, e uma revista local pode apresentar algumas fotos minhas, respondi, surpreso com a sensação boa de compartilhar essa parte da minha vida com alguém que realmente parecia se importar. Isso é fantástico. Eu adoraria ver mais do seu trabalho algum dia, ela disse, sorrindo de uma forma que me fez perceber o quanto fazia tempo desde que alguém me olhava com verdadeira admiração, em vez de crítica. O calor do seu ombro contra o meu me deu um choque inesperado, um lembrete nítido de quanto tempo havia passado desde que experimentei até mesmo um contato físico casual. Eu me afastei cuidadosamente, desconfortável com minha reação. Apesar da situação com Jessica, eu não queria ser aquele cara que começa algo novo antes de terminar o antigo. Enquanto o grupo se dispersava para seus chalés, Emma caminhou ao meu lado pelo caminho. Alguns de nós estamos planejando uma caminhada ao amanhecer amanhã, antes da reunião. Você deveria ir. A iluminação é perfeita para aquelas fotos de paisagens que você adora. Concordei, e na manhã seguinte me vi em cima de uma colina com Emma e outros 2 colegas, enquanto o sol pintava o céu de laranjas e rosas brilhantes. Tirei dezenas de fotografias, mas percebi que minha lente estava repetidamente atraída pelo perfil de Emma contra o fundo dramático. Emma representava tudo o que eu havia perdido: interesse genuíno, respeito mútuo, conversa verdadeira em vez de palestras. Mas eu sabia que precisava resolver minha situação com Jessica antes de considerar qualquer outra coisa. Quando voltei para casa na noite de domingo, Jessica estava na cozinha preparando o jantar, algo que ela não fazia para nós há meses. O timing foi incrivelmente suspeito. Como foi o retiro? Ela perguntou, com um tom incomumente atencioso. Produtivo, respondi, colocando a bolsa no chão. Finalizamos o plano estratégico para o próximo trimestre. Ela acenou com a cabeça e perguntou. Eu vi algumas das fotos que você postou, o local era lindo, não? Concordei, surpreso com o interesse repentino dela. Aquela mulher nas fotos, ela faz parte da sua equipe? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não tinha percebido que Emma havia aparecido em várias das minhas fotos. Essa é a Emma, nossa nova especialista em marketing, respondi de forma neutra. Ela é muito bonita, Jessica comentou, seus olhos estudando meu rosto. O comportamento territorial dela era evidente, vindo de alguém que me rejeitou explicitamente. Não percebi, menti, sentindo-me estranhamente defensivo. Realmente? Você tirou umas 12 fotos com ela. Parece que notou muito bem, o tom acusatório era inconfundível. Escolhi minhas palavras com cuidado. Ela estava no quadro durante nossas atividades em grupo. Por que você está perguntando sobre isso? Você deixou bem claro que certos aspectos do nosso relacionamento acabaram. Não pode ditar com quem eu passo tempo profissionalmente, falei. Ela virou-se para o fogão, claramente irritada por eu não estar me desculpando ou me explicando mais. Só estava curiosa sobre seus colegas, só isso. Eu tenho o direito de saber com quem meu marido passa o tempo, disse ela. Foi naquele momento que decidi acelerar meu plano de saída. As expectativas unilaterais dela haviam se tornado insuportáveis. A semana seguinte trouxe mais surpresas. Jéssica começou a iniciar conversas, perguntando sobre o meu dia, até sugerindo que assistíssemos programas juntos. Ela fez o jantar algumas vezes e nem adicionou os seus comentários ideológicos de sempre à conversa. Era como viver com uma pessoa completamente diferente, ou melhor, com a pessoa com quem eu me casei anos atrás, antes de ela se transformar em uma estranha. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo, ela estava tentando restabelecer o controle, me puxando de volta para sua órbita, agora que sentia que eu estava me afastando. Essa percepção fortaleceu minha determinação, não se tratava de vingança, mas de autopreservação. 2 eventos-chave ocorreram e criaram a oportunidade perfeita para minha liberdade. Primeiro, recebi uma promoção significativa no trabalho, com um aumento considerável e mais oportunidades de viagens. Guardei essa informação para mim, não compartilhando com Jessica, apesar de suas tentativas cada vez mais desesperadas de se engajar comigo. Em segundo lugar, através da minha rede profissional, soube que a empresa de Jessica estava planejando grandes demissões devido a uma fusão. O departamento dela provavelmente seria severamente afetado. Não era informação privilegiada ou algo ilegal, apenas o tipo de informação que circula através das conexões de negócios da nossa cidade de médio porte.
O timing não poderia ser melhor. Nos últimos meses, através da minha rede de contatos e novas conexões sociais, descobri que a empresa de Jéssica estava planejando essas demissões. Na verdade, eu havia ajudado o cônjuge de um colega a ser contratado por uma empresa concorrente 3 semanas antes, sabendo que eles precisariam de alguém com as qualificações exatas de Jéssica. Eu poderia facilmente ter feito o mesmo por ela. Uma única ligação garantiria uma entrevista para ela, no mínimo. Mas escolhi não fazer isso. Em vez disso, acelerei minha estratégia de saída. Consultei um advogado, pagando discretamente em dinheiro da minha conta separada. Descobri exatamente o que precisava fazer para me proteger financeiramente em um divórcio. Documentei a declaração de Jéssica sobre o fim da intimidade física, seu comportamento subsequente, tudo que poderia ajudar no meu caso. Também descobri, através de conversas casuais, que Jéssica estava falando mal de mim para seus amigos e familiares, se colocando como uma vítima do patriarcado, enquanto convenientemente omitia a decisão unilateral dela de mudar nosso casamento. Isso selou o destino. Minha fuga precisava ser completa e decisiva. 2 semanas depois, a empresa de Jéssica anunciou as demissões. Ela chegou em casa visivelmente abalada. Meu departamento pode ser cortado no próximo mês, ela disse, claramente esperando simpatia. Isso é difícil, eu respondi, oferecendo uma cortesia básica, mas nada mais. Tenho certeza de que você vai dar um jeito, completei. As demissões aconteceram mais rápido do que se esperava. Na sexta-feira seguinte, Jéssica chegou em casa aos prantos. Perdi meu emprego, ela soluçou. Eliminaram todo o nosso departamento. Sinto muito por ouvir isso, disse eu, mantendo uma expressão neutra. Qual é o seu plano? Ela parecia chocada com minha resposta. Meu plano? Eu acabei de perder meu emprego, preciso de tempo para processar isso. Claro, respondi. Tire todo o tempo que precisar. Mas nossas obrigações financeiras não param. Me avise como você planeja continuar contribuindo para as despesas da casa. A mandíbula dela caiu literalmente. Você está falando sério agora? Estou em crise e você está perguntando sobre as contas? Eu dei de ombros. Só sendo prático. Ambos contribuímos igualmente, certo? Sempre foi sua posição. Na manhã seguinte, fiz minha jogada. Enquanto Jéssica estava no banho, transferi cada centavo da nossa conta conjunta para minha conta privada, deixando apenas o suficiente para evitar taxas de descoberto. Então, fiz a mala com itens essenciais e as minhas posses mais importantes. Quando ela saiu do banheiro, eu estava esperando na sala de estar com os papéis do divórcio. O que é isso? Ela perguntou, olhando para os documentos. Papelada do divórcio, respondi calmamente. Eu percebi que mereço mais do que um casamento unilateral, com alguém que mudou os termos do nosso relacionamento sem discussão ou compromisso. O rosto dela passou por uma série de emoções, choque, raiva, descrença. Você não pode estar falando sério. Por que eu não quis dormir com você? Isso é por causa disso. Não. É sobre respeito e reciprocidade. Eu disse, você fez uma escolha que nos afetou a ambos, apresentou isso como algo inegociável e esperava que eu simplesmente aceitasse. Isso não é uma parceria. Ela zombou, então você vai fugir com a sua amiguinha do trabalho. Como previsível. Isso não tem nada a ver com Emma ou qualquer outra pessoa. Isso é sobre você e eu e o acordo quebrado entre nós. A propósito, movi os fundos conjuntos para uma conta separada, a qual você não terá acesso até que alcancemos um acordo. O rosto dela empalideceu. Você fez o quê? Você não pode fazer isso. Acabei de perder o meu emprego. Como vou pagar por qualquer coisa? Não é meu problema, respondi, imitando o mesmo tom desdenhoso que ela usou ao terminar nossa relação física. Você deveria ter considerado as consequências potenciais antes de tomar decisões unilaterais sobre o nosso casamento. Isso é abuso financeiro, ela gritou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu preciso desse dinheiro para as necessidades básicas. Não, isso são consequências. E falando em necessidades, a hipoteca vence na próxima semana. Calculei a sua parte. Está listado nos documentos. Esperarei o seu pagamento no prazo. Ela começou a entrar em pânico visivelmente. Por favor, você não pode fazer isso. Eu não tenho renda agora. Preciso de tempo para encontrar um novo emprego.
Você deveria ter pensado nisso antes de declarar nem esta noite, nem qualquer noite e me tratar como um acessório na sua vida, em vez de um parceiro. Você queria independência das expectativas patriarcais. Parabéns, você conseguiu. Independência financeira completa também. Na semana seguinte, o comportamento de Jéssica mudou drasticamente. A retórica feminista desapareceu, substituída por súplicas desesperadas e tentativas de renegociar. Ela sugeriu terapia, insinuou reconsiderar sua postura sobre intimidade, até tentou sedução em uma noite, o que eu rejeitei firmemente. Meu advogado me aconselhou a não sair de casa ainda, então continuamos a viver juntos, em circunstâncias cada vez mais tensas. As amigas de Jéssica começaram a me ligar, dizendo como eu estava sendo injusto, como eu precisava apoiar minha esposa nesse momento de necessidade. Eu bloqueei os números uma por uma. Os pais dela entraram em contato em seguida, sugerindo que todos nos reuníssemos para discutir a situação. Recusei educadamente, mas de forma firme. Sua filha fez a escolha dela há meses, disse eu ao pai dela pelo telefone. Eu estou apenas fazendo a minha agora. 2 semanas após esse impasse, o desespero de Jéssica atingiu o auge. Ela não tinha perspectivas de emprego, não tinha acesso aos nossos fundos conjuntos e as contas estavam se acumulando. Ela se aproximou de mim em uma noite, completamente derrotada. Por favor, ela implorou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinha. Essa é uma perspectiva interessante, respondi calmamente. Não foi você quem me disse que as mulheres não precisam dos homens, que o casamento é apenas uma construção patriarcal, que a intimidade física comigo era algo que você poderia terminar unilateralmente, sem discussão. Eu estava errada, ela sussurrou. Me deixei levar por todas essas ideias, sem pensar no que elas realmente significavam. Por favor, eu farei qualquer coisa. Podemos ir à terapia, reconstruir nosso relacionamento, o que você quiser. O problema, Jéssica, respondi, é que eu não quero mais isso. Você me mostrou quem você realmente é, alguém que vê os relacionamentos como transacionais, que pega o que quer e descarta o resto. Agora que você precisa de algo de mim, de repente está disposta a reconsiderar tudo. Isso não é amor nem parceria. Isso é oportunismo. Levantei-me, pegando minhas chaves. Eu vou me mudar amanhã. Os papéis do divórcio estão prontos para sua assinatura. Se você contestar, estou preparado para uma batalha legal que vai drenar o pouco de recursos que você ainda tem. Se assinar como está, eu vou fornecer um pagamento único para ajudá-la a fazer a transição para sua nova vida independente. Você planejou isso tudo, não é? Ela percebeu, sua voz vazia. Desde o momento em que eu disse essas palavras, você estava planejando a sua saída. Não, eu corrigi. Eu planejei isso desde o momento em que percebi que você me via como descartável. Você me ensinou uma lição importante sobre o respeito próprio, Jéssica. E por isso, acho que eu deveria te agradecer. No dia seguinte, me mudei para um novo apartamento, que eu havia secretamente garantido semanas antes. Jéssica assinou os papéis do divórcio sem contestar, recebendo o pagamento da liquidação como prometido. Soube, através de amigos em comum, que ela se mudou de volta para a casa dos pais, em um estado diferente. Suas ideologias feministas aparentemente foram deixadas de lado em favor de necessidades práticas. Quanto a mim, continuei construindo minha nova vida, avançando na minha carreira, desenvolvendo meu negócio de fotografia nas horas vagas, mantendo minha forma física e, sim, eventualmente comecei um relacionamento genuíno com Emma, que me mostrou como é uma verdadeira parceria. 6 meses após o meu divórcio ser finalizado, minha primeira exposição de fotografia foi aberta em uma galeria local. Entre as imagens em exibição, estava uma paisagem impressionante, tirada ao amanhecer naquele retiro de empresa, a manhã em que percebi que merecia algo melhor. A maior vingança não foi tirar a segurança financeira de Jéssica ou até mesmo a dignidade dela. Foi me tornar o homem que eu deveria ter sido o tempo todo, confiante, autossuficiente e incapaz de aceitar qualquer coisa menos do que um relacionamento genuíno e recíproco. Ao tentar me diminuir, ela, sem querer, me libertou. Às vezes, Jéssica ainda tenta entrar em contato comigo, especialmente quando está enfrentando dificuldades financeiras. Mantenha uma comunicação mínima e profissional, conforme necessário, para finalizar quaisquer questões legais pendentes. Mas, fora isso, segui em frente completamente. Nossos amigos em comum eventualmente souberam de toda a história e a maioria entendeu minha posição, mesmo que achassem que fui duro na execução. Mas aqui está a coisa sobre as consequências, elas não são nem duras nem gentis.
Elas são simplesmente inevitáveis. Jéssica escolheu destruir a base do nosso casamento, enquanto esperava que a estrutura permanecesse de pé quando ele desabasse. Ela estava simplesmente experimentando o resultado natural de suas próprias ações. Essa experiência me ensinou que o respeito próprio não é egoísmo, é essencial. E, às vezes, a resposta mais poderosa para alguém que te trata como descartável é simplesmente concordar com eles e ir embora. Não com raiva ou amargura, mas com a certeza calma de que você merece mais do que eles estão dispostos a dar. Então, se você está ouvindo isso e reconhecendo seu próprio relacionamento na minha história, saiba que você tem escolhas. Você não precisa aceitar mudanças unilaterais no seu casamento. Você não precisa se diminuir para acomodar a ideologia de outra pessoa. E, mais importante, você não precisa esperar permissão para começar a construir uma vida que te preencha. A pessoa que tenta mudar as regras sem sua contribuição está te dizendo exatamente o quanto ela valoriza sua voz no relacionamento. Ouça o que ela realmente está dizendo, não apenas com suas palavras, mas com suas ações. E então decida se isso é suficiente para você.